Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre a autoridade de Jesus, com base em 4 passagens de João, que vão trazer esse papel que Jesus desempenhou. Mas antes, gostaria só de falar um pouco sobre as formas que uma pessoa exerce poder. Poder é aquilo que faz com que outros mudem o seu comportamento ou não façam aquilo que queiram fazer pela influência, pelo poder de uma outra pessoa. Por exemplo, uma das formas de poder é pela força física. Então, aquele que é o mais forte exerce poder sobre a vontade de uma outra pessoa. Esse é um tipo de poder. Por exemplo, o pai tem com a criança no início da infância. Uma outra forma é a autoridade. E a autoridade, por exemplo, é o poder que um chefe que tem sobre o seu subordinado, ou sobre o pai de família sobre os seus filhos. Então, isso aqui está relacionado com o papel. E Jesus também tem autoridade, e aqui nós estamos falando da autoridade moral, porque ele se propôs a um papel de trazer grandes verdades. Então Deus outorgou esse papel, essa autoridade de Jesus aqui neste planeta. Uma outra forma de poder que Jesus também exerceu e exerce é a influência. A influência ela é a mais sutil da forma de exercer o poder. Por exemplo, quando Jesus convidava as pessoas a o seguirem, ele utilizava-se desse poder de influência, de influenciar pessoas. Até hoje, quando nós começamos a buscar estudar o Evangelho, estamos sofrendo essa influência de Jesus. Porque muitas vezes nós vamos mudando o nosso comportamento, deixando de fazer coisas que nós gostávamos, mas que não tem tanto sentido, e não deixa de ser o poder ou a influência do Evangelho na nossa vida. Então nós temos essas 3 formas de meios para exercer o poder, e hoje, especificamente, nós falaremos sobre a autoridade de Jesus, mas sabendo, claro, que o maior poder que ele exerce sobre nós é a influência em nossas vidas. Então, a primeira passagem, Jesus fala o seguinte, está lá em João 6, 48. Eu sou o pão da vida. E pão é um alimento básico. Na época de Jesus, era o alimento mais consumido. Então, aqui, nós vamos entender como sendo o essencial, aquilo que é um fundamento, o alicerce. E Jesus traz essa imagem do pão, que era o alimento mais comum, só que ele complementa com a vida. Eu sou o pão da vida. Então ele está dizendo que ele está trazendo a base, a essência, o fundamento das questões espirituais. Quando Jesus fala vida, tanto nessa como nas outras, ele não está se referindo apenas a essa vida que nós temos nesse momento, que é essa vida no corpo, essa vida temporária. O que Jesus refere à vida é a vida enquanto nós somos espíritos imortais, seres eternos. É a vida eterna, é uma vida maior que ele se refere. Então ele vem falar que ele traz o alimento espiritual para essa vida eterna. Na segunda passagem, ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Sempre quando nós lemos luz no sentido simbólico, ele está falando de sabedoria. Quem me segue não andará em trevas. E o que são as trevas? Nada mais são do que a ausência de luz.
A ausência de luz é a ausência de sabedoria, a ausência de sabedoria é a ignorância. Que é diferente, né, de quando nós falamos que a pessoa é burra. Não é. A ignorância é aquele que não conhece, que não sabe, aquele que não tem sabedoria, ausência de sabedoria. Então, Jesus fala que ele veio trazer sabedoria ao mundo. E esse foi o papel que ele veio desempenhar, né, ao trazer o Evangelho, a complementar ao Antigo Testamento. Ele vem trazer essa luz do pão da vida, das questões espirituais, o conhecimento da eternidade de nossa vida, de nós como essência divina, o caminho da felicidade e da paz. Então, quem segue ou quem busca vivenciar aquilo que Jesus, né, nos recomendou, não andará na ignorância, mas terá a luz da vida. E aqui, novamente, Jesus está falando vida no sentido de uma vida maior, de uma vida da eternidade da vida, né, de que todos nós somos portadores. Então, Jesus aqui mostra o papel que ele veio desempenhar aqui no mundo e a autoridade que ele tinha, né, que foi para nós inquestionável. A terceira passagem, ele fala o seguinte: eu sou a porta. E a porta é quando nós temos dois ambientes, né, para a gente passar de um para o outro, ou para entrar num ambiente, é necessário passar pela porta. E Jesus se coloca nisso. Ele se coloca como um caminho ou um roteiro para que nós entremos numa vida maior, ou num estado maior, né, ou em evolução, ou em sabedoria, ou em virtudes, ou em amor. Ele se coloca como porta para que a gente passe de um estado ao outro estado. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Então aqui, pastagem, Jesus está se referindo, com certeza, aqui à felicidade, à paz interior. É nesse sentido que ele fala. Ninguém vai buscar pastagem, né? Mas ele está falando de uma tranquilidade e de uma paz, e que também existe no Antigo Testamento falando sobre isso, pastagens. Então aquele que buscar essa porta, e Jesus se refere também uma vez à porta estreita, né? Que é a dificuldade do desapego da matéria. Se nós buscarmos esse caminho que Jesus propõe, nós nos salvaremos. E aqui não é no sentido da nossa vida física, da nossa vida atual. Jesus está falando aqui da vida eterna. E o salvar-se, na realidade, é viver conforme ou para aquilo que cada um de nós foi criado, que foi, né, para a felicidade eterna, para o desenvolver do Cristo que nós temos em nós. E aí entrará e sairá e achará essa paz, ou essa bem-aventurança, que Jesus fala tão bem lá no Sermão da Montanha. O último está lá em João 14,6, é bem conhecido. Eu sou o caminho, novamente falando no sentido da porta, né? E ele traz esse roteiro muito claro no Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Novamente as palavras que nós já falamos, né? A verdade é toda a sabedoria que Jesus veio trazer. Ele veio falar para nós: olha, vocês são espíritos eternos. Vocês serão felizes conforme tiverem mais virtudes. Nós devemos, né, tem a lei de ação e reação, devemos fazer o bem. Então todas essas são as verdades, a sabedoria que Jesus nos trouxe. E a vida que Jesus fala, novamente, é no sentido da vida verdadeira, da vida eterna. Ninguém vem ao Pai, aqui no sentido, né, de Deus, senão por mim. Ou seja, o caminho que Jesus propõe, as verdades que ele traz, né, para que a gente consiga viver essa vida verdadeira, essa vida eterna, é a única forma de nós
conseguirmos sentir, ver, compreender Deus que Jesus nos traz, né? Senão por mim. Então, esse roteiro vai fazer com que nós nos aproximemos de Deus, que nós crescemos para que até possamos ver a Deus, né? E tem lá nas bem-aventuranças, verão a Deus. Então, o objetivo desse estudo foi mostrar esse papel de Jesus aqui no nosso planeta, né? Que ele vem trazer, ele já se colocava nessa condição de mestre, de alguém que veio nos trazer esses conhecimentos importantíssimos para que a gente alcance a vida, a verdadeira vida, o caminho ou a porta para a vivência dessa vida que nos leva a Deus. Essa que é a mensagem. Eu também queria falar que essa mensagem ela foi vista, né, para nós cristãos por Jesus, mas que também existiram e existem outros que trouxeram uma mensagem muito parecida com a que Jesus trouxe, ou, vamos dizer, semelhante à que Jesus trouxe. Obrigado a todos e até o próximo estudo.